Olá, pessoal. Hoje vamos começar a leitura de um outro livro, mas antes quero lembrar vocês, quem acompanhou aqui a leitura desse livro, que foi o último vídeo meu aí, tá aí na minha playlist, leitura do livro O Pão Nosso. Vocês têm até o final desse mês agora, setembro de 2023, para me enviar as respostas aí, se você vai querer um dos meus livros aí, tá bom? Os 5 melhores alunos, que eu corrigi aí, as questões e tirar as 5 maiores notas, vão receber aí o meu livro pelo correio, tá bom? Então fica aí até o final desse mês aqui agora, setembro de 2023, tá bom? Hoje a gente vai começar a leitura de um novo livro, que é esse livro aqui, ó. Eu Quero, Eu Posso, de Alice Shepard, eu acho. Perspectiva para as Mulheres Cristãs, publicada e traduzida, né, pela editora Vida Cristã, tá bem? Vou ler aqui a parte de trás aqui, se você quer dar uma pausa aí também pode, tá bom? E ler. Eu Quero, Eu Posso, Alice Shepard. O livro de Alice Shepard, Eu Quero, Eu Posso, nos apresenta uma combinação única de referências bíblicas, experiências pessoais e abordagem intelectual, ligadas por um bom senso abrangente. Sua rica herança cristã, sólida orientação familiar e base educacional psicológica lhe forneceram os elementos necessários para o preparo de um livro como Eu Quero, Eu Posso. Alice está casada há 43 anos. Isso foi quando o livro foi escrito, deixa eu ver aqui, 1989, tá? Foi publicado esse livro. Então, em 1989, Alice estava casada há 43 anos. Criou 3 filhos, ensinou 11 anos em escola pública e exerceu o cargo de conselheira durante 18 anos, especializando-se em orientação e dificuldade de aprendizado das crianças. Suas credenciais no campo educacional incluem B.S. Abilene Christian University, M.E. East Texas States University, pós-graduação, estudo de doutorado em orientação e aconselhamento. Mediante a leitura deste livro, você pode esperar obter uma nova percepção, aprofundar sua habilidade de tomar decisões, compreender a sabedoria de estabelecer prioridades adequadas e ser desafiada a concluir e manter uma autoimagem positiva, tá bem? Só um detalhe, né? Quem for mandar aí no meu e-mail, né, as questões aqui, vê aí na minha playlist aí, né, todas as lições, manda para mim no e-mail ronaldozm@gmail.com, tá aí na descrição do vídeo também, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar. Vou ler o índice aqui, ó. Perspectiva 1. Os desafios de hoje. Vai ter a visão geral, depois vai ter o capítulo 1, necessidades humanas básicas. No capítulo 2 vamos ver influências socioculturais. Perspectiva 2. O papel da mulher no mundo moderno. A gente vai ver visão geral também. Capítulo 1, o papel de mãe. Capítulo 2, o papel de esposa. Capítulo 3, o papel de provedora. Capítulo 4, o papel da mulher na religião. Capítulo 5, o papel da mulher no envolvimento e liderança na comunidade. Perspectiva 3. Prioridades da mulher cristã. Vamos ver. Visão geral. Capítulo 1. Reconhecendo a necessidade de prioridades. Capítulo 2.
desenvolvimento da capacidade de tomar decisões. Capítulo 3, influência do sistema de valores nas prioridades. Capítulo 4, um desafio à ordem. Perspectiva 4, nossa autoimagem. Vamos ver visão geral também. Depois, capítulo 1, verdades fundamentais sobre você. Capítulo 2, um frasco maior. Capítulo 3, prisões autoconstruídas. Capítulo 4, atingir e manter nossa autoimagem. Capítulo 5, vir, tornar-se, vencer. Capítulo 6, felicidade. Capítulo 7, tudo o que você pode ser. Perspectiva 5 e última, só tem um capítulo, vai falar sobre eu quero, eu posso, tá bem? Então vamos lá para a apresentação. Fico muito satisfeita em ter o privilégio de apresentar este livro, pois acredito que ele vai ajudar a suprir uma necessidade muito grande na igreja brasileira, a de ter literatura cristã escrita especificamente para uma audiência feminina, por uma irmã nossa, fiel e dedicada à obra do Senhor. Quando Alice Shepard se apresentou, ela queria fazer algo que contribuísse para o trabalho do Senhor no Brasil. Conversando com sua filha, esposa de um evangelista em Jundiaí, Alice perguntou o que poderia fazer para ajudar. A resposta veio rapidamente. Abre aspas, escreva um livro que sirva de ensino e incentivo para as mulheres cristãs. Fecha aspas. O próprio título do livro, Eu Quero, Eu Posso, expressa bem a atitude de Alice a respeito desse desafio. E com este espírito iniciou seu trabalho. Tive a oportunidade de conhecer Alice através de sua filha Phyllis, que morou com a minha família durante um ano, enquanto trabalhava em São Paulo. Alice estava casada há 43 anos, criou 3 filhos, ensinou em escolas públicas por 11 anos e exerceu o cargo de conselheira durante 18 anos, especializando-se em orientação de crianças com dificuldades de aprendizagem. Suas experiências pessoais e profissionais, em conjunto com seu conhecimento bíblico, proporcionaram a ela os requisitos necessários para o preparo de um livro como este. Eu quero, eu posso. Fornece à mulher cristã os princípios necessários para o desenvolvimento em seus vários papéis no mundo atual. Incentiva também a leitora a estabelecer prioridades bíblicas, desafiando a mesma a construir e manter uma autoimagem positiva. Recomendo a leitura de Eu Quero, Eu Posso a cada mulher que deseja aprimorar sua vida espiritual e, com isso, auxiliar outras a encontrarem essa mesma vida abundante em Cristo Jesus. Quem escreveu essa apresentação foi Jacqueline Fost Bost, São Paulo, 1º de janeiro de 1989. Agradecimentos. Quando me pediram para escrever um livro desta natureza, não senti apenas medo e trepidação, mas também um imenso desafio e responsabilidade. Tenho perfeita consciência das inúmeras pessoas que influenciaram minha vida e reconheço, agradecida, que tenho sido cercada por gigantes espirituais que com grande poder moldaram minha vida, dirigindo-a no caminho do amor e serviço. Não só meus pais e meu marido se mostraram verdadeiros amigos e me deram mais apoio, como também meus filhos, irmãs, irmão, contribuíram para a minha vida de várias maneiras positivas. Minha gratidão sincera deve ser estendida aos membros de minha família e amigos que me disseram tantas palavras de encorajamento.
Uma palavra especial de agradecimento para minha filha, Cláudia Kling, por ter compartilhado suas ideias, se prestado a ouvir e confiado em mim. Agradeço igualmente a minha nora, Sally Shepard, que me animou e voluntariamente leu e criticou meus manuscrito. Descobrir-me extraindo lições de muitas pessoas em meu passado, pessoas que influenciaram grandemente minha vida, para o bem. Ralph Burkhardt e Nellie Waterman, meus dois maiores professores na escola. Jesses F. Wiseman, um pregador do Evangelho que tive influência positiva sobre meu primeiro ambiente religioso. E, em dias mais recentes, Stanley Lockhart, um grande pregador do Evangelho, que generosamente concedeu permissão para que eu usasse parte de sua informação. Uma palavra sincera de gratidão vai para o meu marido que me deu apoio moral, permitiu que tivesse tempo para escrever e me ajudou a conseguir os materiais e equipamentos necessários. Tenho uma grande dívida de gratidão para com minha filha e genro, Phyllis e Antenor Gonçalves, pelo seu encorajamento e confiança na minha capacidade para escrever este livro. Acima de tudo, agradeço a Deus, que guiou minha vida, deu-me uma família para amar, a força espiritual para enfrentar as realidades da vida corajosamente, e a paz em minha vida que, entre aspas, excede todo o entendimento. Filipenses 4:6. Tá aí as palavras da autora, né, Alice, tá bem? Este livro é dedicado aos meus queridos pais que me forneceram os elementos essenciais da vida e uma sólida base religiosa. E ao meu mais caro, meu marido, que me encorajou e confiou em mim para que eu pudesse ser tudo aquilo que posso ser. Então vamos lá, perspectiva 1. Os desafios de hoje. Vamos ver a visão geral. Nunca antes na história da humanidade as mulheres enfrentaram tantos desafios como agora, a fim de viver corajosa, produtiva e eficazmente. É útil não só ter uma visão geral de nossos desafios e colocá-los na perspectiva adequada, mas também analisar as razões para esses desafios. Esta análise irá prover informações úteis na tomada de decisões, estabelecimento de prioridades e nos dará, em geral, confiança para enfrentar a vida com um renovado vigor. Existem dois aspectos da vida que precisam ser considerados ao fazer esta análise. São eles as necessidades humanas básicas e as influências socioculturais. Vamos discuti-los aqui com base para considerações subsequentes. Capítulo 1. Necessidades humanas básicas. Nossas necessidades podem ser classificadas em 4 divisões principais. IE, esqueci agora. I.E. Físicas, sociais, emocionais, mentais e espirituais. Isto é, então vou começar a ler de novo. Nossas necessidades podem ser classificadas em 4 divisões principais, isto é, físicas, sociais / emocionais, mentais e espirituais. Cristo teve as mesmas necessidades humanas básicas que nós temos.
Lucas 2,52 registra que, abre aspas, crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, fecha aspas. Podemos identificar aqui o aspecto mental, sabedoria, o físico, estatura, e espiritual, favor de Deus, e social, favor do homem. Em Hebreus 4,15, lemos que Cristo, abre aspas, foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado, fecha aspas. E Mateus 4:1 e 11 especifica quais foram essas tentações, todas elas relacionadas a uma das necessidades humanas básicas. Nossas necessidades físicas são as primeiras experiências que temos na vida. Uma criancinha, já ao nascer, tem imediatamente necessidades físicas de alimento, conforto corporal e segurança. Se não for alimentada, não lhe derem conforto e for exposta a risco, jamais poderá avançar para cumprir qualquer outra necessidade humana e irá eventualmente morrer. Por exemplo, uma criança faminta não responde a outras experiências, tais como a de ser amada. Tudo o que quer no momento é ser alimentada e não sofrer mais as dores da fome. Muitos adultos também agem dessa forma quando estão famintos. À medida que nossas necessidades físicas são satisfeitas, abre parênteses, somos alimentados, nossos corpos estão razoavelmente confortáveis, sentimos-nos bastante a salvo de perigo, fecha parênteses. Então e só então, podemos começar a desenvolver nossos recursos sociais/emocionais. Esta é a parte de nós que anseia amar e ser amada. Participar de um grupo e sentir que pertencemos e somos importantes. E à altura de algumas pessoas que têm significado em nossa vida. Embora muitas batalhas sociais também tenham sido travadas e continuam a ser travadas por questões de sobrevivência e igualdade, grande parte do clamor teria sido desnecessário se tivéssemos mais consciência das necessidades humanas básicas de amor, aceitação e compreensão. Seria sábio para nós examinarmos e reexaminarmos os pontos reais subjacentes, não nos deixando apanhar nas armadilhas de alguns movimentos sociais, só por nos parecer bom. Quando a sobrevivência e a igualdade se tornam realidade no íntimo da pessoa, surge a busca de conhecimento e sabedoria. A mente humana tem um desejo natural de aprender devido a esta terceira necessidade básica de desenvolvimento mental. Observe uma criança pequena e verá que grande parte de suas atividades são passos no processo de aprendizado. Você notará que dois aspectos do desenvolvimento mental foram mencionados: conhecimento e sabedoria. Desde muito pequena, a criança deve ser ajudada a ver e compreender esses dois conceitos diferentes. Você obtém conhecimento através do aprendizado. Você obtém sabedoria através da vida. O desenvolvimento mental é mais do que memorizar, é mais do que aprender a ler e escrever. Ele deve ser um empreendimento para a vida inteira. A avó Moses pintou seu primeiro quadro aos 78 anos e escreveu sua autobiografia aos 92 anos. Esse é um exemplo clássico de desenvolvimento mental durante toda uma vida. Cada um de nós tem
dentro de si o interesse em buscar algo para adorar, um sistema acima e além do natural. Esta é a necessidade humana básica de uma relação espiritual com Deus. Esta é, abre aspas, graça diante de Deus, fecha aspas, de que Lucas 2,52 fala. Em Miqueias 6,8, o profeta diz aos filhos de Israel o que Deus quer deles, abre aspas. O que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus? Fecha aspas. Ele continua dizendo que a voz do Senhor clama a toda a cidade de Jerusalém. Depois da vinda de Cristo, este chamado é para todos, a nova Jerusalém, sem reconhecer, abre aspas, judeus nem gregos, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, fecha aspas. Gálatas 3:28. Deus nos deu então este, entre aspas, chamado, ou esta necessidade humana básica que chamamos de espiritualidade. O homem deu a essa necessidade vários nomes, isto é, felicidade, satisfação, autorrealização, e a lista poderia continuar indefinidamente, mas sábio é o indivíduo que reconhece que, abre aspas, andar humildemente com o seu Deus, fecha aspas, é onde se encontra a verdadeira felicidade, satisfação e todos esses outros ideais utópicos. Em resumo, dissemos que as necessidades humanas básicas de desenvolvimento físico, social, emocional, mental e espiritual são trampolins para alguns dos desafios que temos na vida. Quando uma sociedade ou cultura se move em direção ao reconhecimento e satisfação dessas necessidades humanas básicas, os papéis dos vários elementos dessa sociedade ou cultura mudam, a fim de ajustar-se às mesmas. Quando isso não acontece, surge eventualmente o tumulto, conflito, rebelião e, em alguns casos, até mesmo guerras. Perguntas para discussão. 1. Quais as necessidades humanas básicas? Você pode responder aí. 2. Como as essencialidades diferentes da que algumas vezes identificamos como necessidades básicas? Vou ler de novo. 2. Como as essencialidades diferem do que algumas vezes identificamos como necessidades básicas? Prestou atenção na leitura? Pode responder aí. 3. Ao tratar com pessoas, por que é importante saber quais as necessidades prioritárias delas? 4. Como as necessidades básicas influenciam o comportamento? A. Esta é uma informação importante ao apresentar o Evangelho a eles? B. Isto nos ajuda a compreender melhor o comportamento de um indivíduo? 5. As pessoas procedem mal, entre parênteses, pecam, por serem basicamente más ou por estarem lutando com uma necessidade básica? Olha aí o questionamento, hein? Deixa eu ver aqui se a gente lê mais um capítulo. Vamos ler mais um capítulo aqui, ó. Capítulo 2, Influências socioculturais. Em nosso mundo moderno, tem havido mudanças sociais e culturais que influenciaram grandemente as mudanças de papel das mulheres. Essas mudanças variam de país para país e de cultura para cultura. A crise econômica é a primeira da lista, com uma mudança que definiu o papel da mulher. Onde antes a tarefa da mulher era dar à luz filhos,
cuidar da casa e manter o esposo satisfeito, agora foi acrescentada a responsabilidade, numa alta porcentagem de lares, dela ocupar a posição de provedora de dinheiro, quer por necessidade ou por desejar uma carreira, não só para ganhar o sustento, mas também para a sua autorrealização. A frustração e a culpa que acompanham este papel extra representaram um grande desafio para as mulheres e tem de ser enfrentado tanto no ambiente social, em grupo, como numa base individual. O fato de ganhar dinheiro dá alguma medida de liberdade que pode ser tanto inebriante como temível, algumas vezes até mesmo amedrontadora. Através dos anos, mais e mais dispositivos poupadores de trabalho foram inventados, os quais, quando é possível adquiri-los, acrescenta ainda outra forma de liberdade. Isto tudo é bom, exceto que ao lado dessas liberdades surgem maiores expectativas sociais em outras áreas da vida. Uma terceira influência é a mobilidade versus imobilidade da sociedade. Cada um desses aspectos apresenta suas vantagens e desvantagens. Quanto mais o país se move na direção do progresso, tanto mais se torna a sociedade. O progresso traz consigo oportunidade e a porta da oportunidade fica muitas vezes um pouco distante. A percepção das implicações da mobilidade ou imobilidade precisam ser examinadas aqui, desde que ambas têm uma forte influência na pessoa total. Na sociedade imóvel, a tendência é para famílias grandes e unidas. Elas são consideradas e algumas vezes chamadas de clã ou tribo. Há um chefe do clã, geralmente a figura de um dos avós. Em alguns casos a figura é paternal, mas em outros a maternal é bem mais forte. À medida que a mobilidade se torna comum, a figura maternal se transforma em força motriz, mesmo que não seja por outra razão além daquela da figura paternal achar-se ausente boa parte do tempo. Toda a família considera final a palavra dessa pessoa. Ela é aceita e tudo corre normalmente. Mas existem problemas com este tipo de existência. Fazer parte de uma família grande e imóvel pode ser sufocante, constrangedor e impedir o alargamento dos horizontes do indivíduo. É fácil gastar todo o tempo e energia com a família. Sempre há um membro dela para cuidar de uma necessidade. Sempre há um membro que precisa de atenção. E surge o sentimento de que não precisamos de ninguém fora da família. Tomamos conta dos nossos. Isso é bom e certo até um dado ponto. Os membros de uma família devem realmente cuidar um dos outros. Existe uma certa estabilidade na família quando seus participantes sabem que pode depender um dos outros, mas necessitamos de outras pessoas além dos membros da família, alguns outros importantes em nossa vida. Uma sociedade móvel acha necessário procurar esse outro importante. Ela é forçada a procurar gente de fora para desempenhar os papéis na família. Nas famílias móveis, vemos com frequência as crianças chamando alguém de tio ou tia, que na verdade não tem com elas relações de sangue. Os amigos são algumas vezes a família que você escolhe para si mesmo. Quando nos tornamos móveis,
devemos estar conscientes de que existem outras pessoas importantes fora de nosso círculo familiar, que podemos sobreviver no mundo lá fora, sem um patriarca ou uma matriarca, para sempre indicar o caminho, regular a marcha, tomar as decisões. Quer o seu canto do mundo, no momento, seja móvel ou imóvel, é importante tomar consciência das vantagens e desvantagens de ambos os lados e saber enfrentar qualquer das situações alegremente e com êxito. Uma quarta mudança sociocultural que não deve ser ignorada aqui são as influências mundiais com a ênfase nos direitos civis ou, como acontece em muitos casos, a exigência deles, ameaças de guerra nuclear e outras, assim como intervenções de poderes mundiais. Temos, assim, um quadro de um segmento da sociedade, isto é, mulheres enfrentando as necessidades humanas básicas para si mesma e outros, tratando também com as mudanças radicais na sociedade, o que necessariamente força uma redefinição de seus papéis. Ao definir os papéis das mulheres, existem três elementos distintos, embora se sobreponham, que devem ser salientados: família, sociedade e igreja. Em cada uma dessas estruturas existem três propósitos principais para nossos empreendimentos, as próprias razões de existirmos: sobrevivência, manutenção e prazer. Nos capítulos subsequentes, discutiremos cada um desses elementos e propósitos com mais detalhes. Ao nos tornarmos aquela mulher corajosa, produtiva e eficiente mencionada no início, devemos seguir duas instruções. Elas são essenciais para o sucesso dos papéis que desempenhamos. A primeira é estabelecer um ambiente em nossa vida que possibilite termos uma autoimagem positiva. Nada pode subsistir a ideia de pensar bem de nós mesmas. Em Romanos 12:3, Paulo diz, abre aspas, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Fecha aspas. Em dois incidentes, em Mateus 19 e 22:39, Cristo também diz para, abre aspas, amar nosso próximo como a nós mesmos. Muitas vezes julgamos que se trata aqui só de amar nosso próximo, mas metade desse conceito é amar a si mesmo. Conhecer a si mesmo, enfrentar a si mesmo e tratar consigo mesmo são pré-requisitos para viver com sua própria pessoa. É difícil viver consigo mesma se você nem sequer gosta de si mesma. Quando possuímos uma autoestima positiva, fica mais fácil desenvolver nosso sistema de valores e tomar decisões sábias. A segunda instrução que devemos dar a nós mesmas é no estabelecimento de prioridades. A pessoa que não aprendeu a estabelecer prioridades é como aquela mencionada em Judas 12, abre aspas, são como nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvore em plena estação dos frutos, destas desprovidas. Fecha aspas. Quanto mais cedo o indivíduo aprender que não pode ser bom em tudo, que algumas coisas são importantes e outras nem tanto, que ele não é sobre-humano, começará a ser então mais produtivo nas prioridades que estabelecer para si mesmo. Um número excessivo de pessoas
é como aquela de que Paulo fala em Efésios 4:14, abre aspas, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro, fecha aspas. Quando não estabelecemos bem as nossas prioridades, nossa família, sociedade e até a igreja irão agitar-nos para lá e para cá com toda sorte de, entre aspas, coisas boas para fazermos. Se tentarmos fazer bem todas elas, iremos acabar não fazendo bem nenhuma delas. A fim de orientar o restante de nossa discussão, vamos resumir dizendo que uma mulher cristã bem-sucedida deveria identificar seus papéis, considerando as necessidades básicas e seu ambiente sociocultural. A seguir, preparando-se para cumprir esses papéis de maneira eficiente, ela deve estabelecer sua própria autoimagem positiva e determinar as suas prioridades. Perguntas para discussão. Até que ponto os costumes socioculturais influenciam nossa vida cristã? 2. É possível um determinado comportamento ou atividade ser pecado em uma cultura e não em outra? Exemplo: nudez de algumas tribos africanas, beber vinho em alguns países, maneira de vestir-se de cultura para cultura. 3. Quando nossa cultura circunjacente muda, até que ponto o cristão pode mudar com os tempos, sem sacrificar seu cristianismo? Qual deve ser a base de nossa decisão em tais assuntos? Interessante, né? Bom, vamos parar por aqui. O próximo capítulo vai ser Perspectiva 2, os papéis da mulher no mundo moderno. Tá bem? Então, se você está gostando do início, né, da leitura desse livro aqui, Eu Quero, Eu Posso, da Alice, publicado pela editora Vida Cristã, peço para que você já deixe aí o seu like, compartilhe aí com os seus grupos familiares, suas redes sociais aí, tá bom? E se ficou alguma dúvida aí do que a gente leu aqui hoje, né? Você pode escrever para mim, a gente pode tirar a sua dúvida, marcar um estudo pessoal. Se você mora longe, pode ser através de videochamada aqui também, tá bom? Então, escreva aí para mim, meu e-mail é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de estudar a Bíblia com você e tirar suas dúvidas, tá bom? Fico feliz que você tenha investido aí o seu tempo em aprender a palavra de Deus e tenho certeza que Deus também está muito contente com esse tempo que você tem investido, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém?